A divorciada samaritana. E disse Deus: Mulher, eu sei que você se divorciou 5 vezes e que agora tem um amante. Você procura em homens o que se acha apenas em mim. Sei que você foge das pessoas pelo medo de ouvir as palavras que saem nos lábios delas. Mas se hoje tu ouvires a palavra que tenho a lhe falar, nunca mais terás medo de outras palavras. Respondeu a mulher: Senhor, então me fale, para que nunca mais eu fique escrava do que ouça a meu respeito. E disse Deus: Mulher, eu te amo. Comentário. Em João 3, 1, 2, Nicodemos, fariseu, líder religioso e príncipe dos judeus, marcou o encontro com Jesus em um período noturno, às escondidas, possivelmente para não correr o risco de ser visto pelos demais a companhia de Jesus, pois Jesus não era aceito pela maioria dos fariseus. Jesus, por sua vez, foi encontrar-se com a mulher samaritana por volta do meio-dia, às claras, sol escaldante, local histórico, Poço de Jacó. Jesus assentou-se junto ao poço. Veio a mulher samaritana tirar água. Então disse-lhe Jesus: Mulher, dá-me de beber. Respondeu a mulher: Como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou samaritana? Aqui, nessa simples réplica da mulher samaritana, não se trata apenas de uma pergunta devido ao distanciamento entre judeus e samaritanos, mas revela também uma mulher questionadora. No costume da época, uma mulher submissa, nessa ocasião, pegaria a água sem questionar. Em Gênesis 24:14, já é possível perceber essa expectativa de mentalidade, quando o servo de Abraão sai à procura de uma esposa para Isaque. E assim disse o servo: Aquela que eu pedir água do poço, e ela der de beber a mim e a meus camelos, esta será a esposa de Isaque, ou seja, submissa e proativa. No trecho bíblico de João 4, 1:42, percebe-se uma mulher muito questionadora para o seu tempo. Esse comportamento certamente justificaria socialmente o motivo pelo qual seus maridos davam-lhe carta de divórcio. Observe a seguir 5 versículos de Eclesiástico, livro apócrifo não canônico, escrito por Jesus ben Sirac entre 190 e 180 a.C., que buscava, em resumo, preservar a identidade e salvaguardar a fé e a vocação de Israel, bem como reavivar a memória e a consciência histórica do seu povo, a fim de mostrar o valor perene de suas tradições. Não deixe a água escapar, nem dê liberdade de falar para a mulher má. Se ela não andar conforme seus acenos, separe-se dela. Mulher amiga do silêncio é dom do Senhor, e nada é comparável à alma bem-educada. Qualquer maldade é nada diante da maldade da mulher. Caia sobre ela a sorte dos pecadores. Nenhuma ferida é como a do coração, e maldade nenhuma é como a da mulher. É preferível a maldade do homem à bondade da mulher. Esse último versículo sugere que toda mulher é má quando comparada ao homem, e no decorrer de todo o livro de Eclesiástico fica a sensação de que provavelmente uma mulher realmente bondosa seria uma coisa extremamente rara de se ver. Citei esses 3 últimos versículos devido à expressão mulher má que é mencionada no primeiro, Eclesiástico 25:25. Se esses 5 versículos acima citados vieram da mente de um homem considerado sábio, imagina a tragédia que se passava nas mentes dos homens simples, que são a maioria.
Em 1 Coríntios 14, 34, 36, o apóstolo Paulo orienta as mulheres a ficarem em silêncio durante o culto e a não fazerem perguntas, deixando-as para seus maridos em casa. Em João 4, 1, 42, Jesus permite que a mulher samaritana pergunte o que quiser. Afinal, a verdade não tem medo de ser questionada. Ele conversa com ela de igual para igual. Isso, naquela época, seria inadmissível pelos homens, quanto mais por um rabino. Até aquele momento, Jesus não tinha se revelado publicamente, de forma verbal e explícita, que ele era o Messias que havia de vir. Ele havia guardado essa informação por mais de 30 anos. E quando ele decidiu revelar-se ao mundo que era de fato o Messias, ele o fez à mulher samaritana. Coloque-se no lugar de Jesus e imagine-se guardando uma informação extremamente valiosa por mais de 30 anos. Agora eu te pergunto, a quem você contaria essa informação? Com certeza, você contaria a alguém que desse muito valor à sua informação. E foi exatamente isso que Jesus fez. Ele se revela à mulher samaritana, pois ela possuía grande desejo no coração de adorar a Deus e ansiava ardentemente a chegada do Messias. O Pai procura verdadeiros adoradores que o amem em espírito e em verdade. Jesus sabia que estava diante de uma verdadeira adoradora e, por isso, se revela a ela. A mulher samaritana, por sua vez, ao ouvir que Jesus era o Messias, corre para contar a todos que o Salvador tão esperado havia chegado. Deus é Deus de quem o busca, de quem o deseja, mas acima de tudo, Deus é Deus para quem precisa. O divórcio. Estou ciente de que esse é um tema polêmico e que divide opiniões. Seria mais fácil não tocar nesse assunto e ignorá-lo, mas por amor aos que passaram ou ainda irão passar pelo divórcio é que escrevo este texto. O divórcio entre os judeus, na época de Jesus, não era algo proibido. Até hoje, entre judeus, não é. Porém, o divórcio, na visão do homem, era considerado oneroso, caro e pesado, uma vez que, geralmente, o homem pagava uma boa quantia para tirar uma mulher da casa de seu pai e casar-se com ela. E pela lei, o homem que desse carta de divórcio a uma mulher deveria indenizá-la. A mulher não tinha direito de dar carta de divórcio ao homem. Esse era um direito apenas para homens. O homem, ao divorciar-se de uma mulher, deveria dar carta de divórcio e repudiar a mulher. Repudiar é mandar embora, expulsar, abandonar, deixar. A carta de divórcio dava à mulher o direito a um novo casamento legalizado, mas sem a carta de divórcio, a mulher ficava ligada ao antigo marido, e isso a impedia que outro homem firmasse um novo casamento com ela, pois, caso o antigo marido, aquele que a repudiou, desejasse possuí-la novamente, ele tinha direitos sobre ela. A mulher, ao ser repudiada sem a carta de divórcio, ficava muito vulnerável na sociedade, chegando a viver em condições degradantes e de difícil sobrevivência, abandonada à própria sorte. Quando olhamos com atenção para as perguntas dos fariseus a Jesus, percebemos que essas perguntas nunca eram sobre dúvidas genuínas, autênticas e verdadeiras a respeito da lei de Moisés ou dúvidas sobre as Escrituras. Os fariseus acreditavam que eram exímios conhecedores das leis e especialistas na interpretação das Escrituras sagradas. Por isso, toda vez que os fariseus se aproximavam de Jesus com uma pergunta, era sempre uma pergunta com intenções maliciosas para, no mínimo, fazer minar e diminuir a popularidade de Jesus. Uma das traduções que gerou grande confusão a respeito do divórcio encontra-se em Mateus 19:3.
A tradução incorreta é: então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? A palavra equivalente a divórcio no grego é apostasion, e essa não aparece aqui nesse versículo, mas sim a palavra apolissai, que vem do substantivo apoluo, que é equivalente à palavra repúdio. A tradução correta para Mateus 19:3 é: então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? A essência do questionamento dos fariseus a Jesus em Mateus 19:1-12 não se trata de divórcio, porque isso já era previsto pela lei conforme Deuteronômio 24:1. A pergunta dos fariseus a Jesus em Mateus 19:3 era se Jesus concordava com o repúdio. Os fariseus sabiam que essa era uma prática errada, mas comum entre muitos homens judeus. Ou seja, os fariseus, mais uma vez, estavam tentando Jesus. Eles queriam ver se Jesus iria ter coragem de ir contra uma coisa errada que era praticada na época, denunciando o erro, ou se Jesus seria negligente, ignorando a injustiça social. Jesus, em sua resposta, desaprova o repúdio, mas abre uma exceção. A exceção era se a mulher fosse pega em relações sexuais ilícitas, entre parentes, porneia. E disse Jesus: qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar-se com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Mateus 19:9. Se olharmos para este texto de Mateus 19:9 com as lentes de uma pessoa ocidental, acostumada com o mundo onde a sexualidade tem se tornado algo cada vez mais banal e que a imoralidade sexual é incentivada diariamente pelas mídias sociais, teremos sim a ideia de que só em casos de adultério o divórcio deve ser permitido. Mas para o homem da época de Jesus, a sentença de Cristo é algo absurdo, pois adultério não é apenas um pecado banal, mas crime previsto com pena de morte por apedrejamento, conforme Levítico 20:10. Se um homem cometer adultério com uma mulher casada, isto é, se cometer adultério com a mulher do seu próximo, certamente serão mortos o adúltero e a adúltera. Podemos observar a mesma mentalidade de Levítico 20:10 em João 3:6. E pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Santidade ou misericórdia? Em Levítico 20:10, tanto o adúltero e a adúltera deveriam ser apedrejados. Porém, em João 8:3-6, os escribas e fariseus só trouxeram a mulher que fora pega em adultério e não trouxeram o homem que estava com ela. Isso demonstra a parcialidade e o favoritismo que pesava em favor dos homens. Ainda sobre o adultério, observemos Mateus 5:27-28, quando Jesus declara: Ouvistes que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Essa declaração de Jesus é impactante para a mentalidade da época, pois se é considerado adultério só o olhar para uma mulher e cobiçá-la, isso implica dizer que se um homem olha e cobiça, ele cometeu crime de adultério. Sendo assim, torna-se digno de ser apedrejado conforme os padrões previstos em Levítico 20:10.
Essa mesma declaração de Jesus em Mateus 5, 27 e 28, aplicada aos dias atuais, é capaz de desmontar a compreensão de que só mediante adultério o divórcio é autorizado biblicamente. Pois, se a autorização para se divorciar de alguém é o adultério, basta então que o cônjuge olhe para outra pessoa com a intenção de cobiçá-la sexualmente e assim ele já terá adulterado. Logo, o cônjuge já está autorizado para se divorciar e ter um novo casamento. Porque, para Cristo, assim como todo aquele que odeia seu irmão é assassino, o que olha e cobiça a mulher do próximo é adúltero. Outra passagem interessante de analisarmos a diferença entre divórcio e repúdio, apostásion e apolissai, encontra-se em Mateus 1, 18, 19, quando Maria estava comprometida para se casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida de Jesus pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava noiva, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. A palavra aqui traduzida em muitas versões bíblicas como deixá-la é apolissai, que significa repudiar. A mesma que aparece em Mateus 19, 3 e em várias outras passagens que tratam desse assunto. Seria correto também traduzir a expressão deixá-la como repudiá-la ou abandoná-la. José planejou repudiar Maria secretamente, pois o adultério no noivado também era um crime previsto com pena de morte por apedrejamento. Enquanto José refletia sobre a gravidez de Maria, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo-lhe: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Quando José despertou do sono, fez como um anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações sexuais com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Muitas traduções bíblicas não trazem a palavra repúdio, mas apenas a palavra divórcio, e isso impossibilita a compreensão de muitos textos. Contudo, é importante também que o leitor analise a Bíblia em sua totalidade. Em Malaquias 2,16, também há um erro de tradução muito conhecido que é: Deus odeia o divórcio. Em Malaquias 2,16, nunca se leu no hebraico bíblico a expressão Deus odeia o divórcio. A palavra para carta de divórcio no hebraico bíblico é keritut, e essa palavra não é mencionada aqui nesse versículo, mas sim as palavras shalar e vgod. Shalar, despedir, deixar ir, liberar, mandar embora. Ivgod, tratar deslealmente, lidar traiçoeiramente, cometer infidelidade, fraude. Sendo assim, a tradução mais adequada para Malaquias 2,16 é: Deus odeia o despedir desleal, ou Deus odeia o despedir traiçoeiro. É uma ação equivalente ao repúdio/abandono. É preciso lembrar também que, no contexto do livro de Malaquias, até a época de Jesus Cristo, bem como em vários outros momentos do Antigo Testamento, era símbolo de poder e status social para o homem ter muitas mulheres ao mesmo tempo, pois a mulher era vista como uma propriedade do homem, um bem adquirido, e nesse sentido, uma mulher a menos poderia não fazer muita falta ao homem, mas para a mulher abandonada significava perder tudo. O divórcio, nos dias atuais, pode ser algo trágico e traumático para quem precisa enfrentá-lo, como perder um membro da família e ter que sepultar antes do previsto uma parte de sua história. O período de luto e recuperação após um divórcio pode ser longo, parecendo interminável, mas por fim,
Analisando a história da mulher samaritana, que havia se divorciado 5 vezes, e vendo Jesus oferecer a ela água da vida eterna, que simboliza a vida eterna, sem colocar em pauta os motivos que a levaram aos divórcios, percebemos que a quantidade de divórcios e casamentos legalizados nunca foi e nunca será impedimento para acesso à salvação. O desejo de Deus é que homem e mulher se casem uma só vez, mas acima do casamento está a preservação da vida. A escolha do cônjuge. Andarão 2 juntos se não tiverem de acordo? Casamento não é apenas ficarem face a face contemplando a beleza um do outro. É essencialmente uma caminhada em união na mesma direção. O mundo atual já descobriu os gatilhos mentais para despertar emoções nas pessoas. E nesse sentido, o homem racional tem descoberto a cada dia que sua maior luta não é para manter o equilíbrio racional, mas sim para manter o equilíbrio emocional. Uma vez que as emoções estão desequilibradas, começam a surgir os problemas psicológicos como ansiedade, depressão, angústias, choros intermináveis, etc. As emoções, quando equilibradas, são parte essencial da vida humana e é natural experimentá-las de forma intensa em muitas ocasiões. No entanto, a motivação na escolha de um cônjuge não deve estar fundamentada apenas nas emoções que ele ou ela pode te proporcionar ou como ele ou ela te faz sentir bem por alguns momentos. A motivação na escolha deve ter por princípio o caminho na vida que cada um quer trilhar. É essencial que o homem e a mulher tenham um bom nível de autoconhecimento. É necessário que estejam cientes da personalidade que cada um possui e saberem quais são os talentos e habilidades pessoais de ambos. É fundamental que esteja nítido a missão de vida de cada um. Assim, poderão escolher melhor um cônjuge para a caminhada que a vida irá lhe proporcionar. Os altos e baixos, os erros e acertos, o cair e o levantar fazem parte da vida de qualquer casal, mas o casamento dará errado quando um for para a direita e outro para a esquerda, um para o norte e outro para o sul. É quando o casal não consegue andar junto que os problemas comuns do dia a dia começam a se tornarem grandes obstáculos, levando a desgastes constantes até resultar em divórcio. Quem não sabe para onde está indo, provavelmente está perdido e ficará andando em círculo até se encontrar. Quem não sabe para onde está indo, não está indo para lugar algum. Para incluir um cônjuge em sua caminhada, primeiro é preciso saber o caminho que você quer trilhar na vida. Quem sabe para onde está indo, terá maior clareza na hora de escolher um cônjuge para então construir uma conexão profunda e significativa, onde ambos serão capazes de amar, apoiar e compreender com maior facilidade um ao outro. Casamento é essencialmente uma caminhada em união na mesma direção.